pessoal, mais uma vez a gente está aqui para fazer esse início da nossa segunda unidade. É um assunto que vai estar no seminário, no Padlet de vocês, né? Quando vocês vão estudar para construir os seus áudios. Mas mesmo assim eu decidi fazer a gravação para a gente dar uma reforçada já, dar uma revisada, já adiantar a explicação, ok? Então eu preparei aqui um materialzinho dentro da perspectiva do conteúdo para que a gente possa ir já aprimorando o conhecimento, uma vez que vocês também vão estudar agora para fazer o seu Padlet, ok? O nosso tema que a gente vai estar abordando aqui agora é Sociologia do Desenvolvimento. Observe que a partir de agora os temas eles vão se intensificando, né? Não fica mais apenas na introdução, nas origens. Isso é muito importante para o que a gente vai estar vivendo. Uma dessas temáticas abordadas dentro da Sociologia do Desenvolvimento é o capitalismo, né? E qual a importância desse capitalismo nessa sociologia do desenvolvimento, né? Eu já começo abordando a questão do capitalismo pautado no capitalismo industrial, né? Lá no processo revolucionário originado lá na Inglaterra. Isso é relevante também porque no século XVIII e XIX, né, esse desenvolvimento do capitalismo ele vai ganhar força justamente com a própria fabricação e utilização em massa de máquinas. Isso vai ser um pouco interessante porque o próprio ser humano ele passa a ser visto como segundo plano, né, diante das máquinas, uma vez que a máquina passa a substituir esse trabalho humano. Não tão relevante a isso ou superior a isso, se eu posso dizer assim, outro fator preponderante é que a própria economia dentro do mercado industrial, ela passa a ser regulada também por uma coisa que prevalece até o dia de hoje, que foi promovida lá atrás por um dos filósofos do iluminismo, que foi e da economia pós-iluminismo, o Adam Smith, né? Que é a chamada lei da oferta e da procura. Ou seja, imagine aqui, por exemplo, que na feira amanhã, né, sábado, aqui em Rio Real, não está tendo agora a produção de amendoim, né? Amendoim cozido, o amendoim verde para vender na feira. Só que aí o que acontece? Um cidadão tinha 2 sacos de amendoim que ele plantou, colheu e levou para vender na feira. O que acontece com esse saco de amendoim? Com esses 2 sacos de amendoim? Vai ser um leilão, né? Ele vai vender a preço absurdo de caro. Por quê, professor? Porque a gente não tem amendoim agora. Só que aí, de repente, lá no mês de junho, que é mês, né, de amendoim, de fato, houve uma produção, todo mundo plantou agora com as chuvas, e o aumento da colheita foi muito grande. E todo mundo levou seus amendoins para vender na feira de junho, lá em São João. O que acontece com os sacos de amendoim que foi vendido lá no mês de junho? O preço vai ficar bastante baixo. Professor, por que bastante baixo? Porque a oferta foi maior. Traduzindo, quando a oferta é maior, o preço é menor. Quando a oferta é menor, o preço é maior. É isso que o Adam Smith vai trabalhar na chamada lei da oferta-procura. E em especial aqui na questão da economia, nesse contexto, mediante o capitalismo. Outro fator relevante é que eu abordei ontem na aula de história, né? Naquela análise rápida, que foi a crise de 1929, lá no período entre guerras, né? Então esse capitalismo que ganha força lá com a Revolução Industrial, esse capitalismo industrial, né? Ele enfraquece aqui no período pós-Primeira Guerra Mundial, certo? E isso vai ser assim um agravante no sentido do capitalismo que vinha crescente. E esse fator preponderante vai ser a superprodução. E essa superprodução, pessoal, ela vai ser vai ter um ponto relevante no entendimento das mudanças econômicas, das mudanças políticas do século XX. Professor, onde que ocorre essa crise do capitalismo de fato? Ocorre nos Estados Unidos, nos anos 20, né? Como já mostrei para vocês. E quais são as causas específicas? A questão da Bolsa de Valores de Nova York, né? A Europa voltava crescendo sua economia, né? A sua indústria, seu poder econômico, e eram os maiores compradores dos Estados Unidos. Logo, pessoal, os americanos deixaram de exportar seus produtos em grande escala, em larga escala,
E isso vai fazer com que prejudique, por exemplo, o, a economia americana, gerando essa crise interna tão grande. Isso ocorreu só com os americanos, professor? Afetou somente os americanos? Não, pessoal. Afetou o mundo inteiro, inclusive o Brasil, que foi obrigado a queimar o seu café na época, em virtude de os americanos serem os maiores compradores daquele período, tá? Mais uma vez, a lei da oferta e procura aqui, ela prevalecia, né? Uma vez que ninguém comprava, ninguém vendia, e mais uma vez o capitalismo se destaca como um fator relevante aqui a esse contexto. Professor, o que é que foi feito aqui para essa crise capitalista americana voltar a melhorar ou voltar a crescer? Como eu disse ontem na aula de história, mais uma vez eu repito aqui para vocês, a gente teve aí a proposta do Franklin Delano Roosevelt, que com o pacote New Deal, pacote econômico, facilitou aí a recuperação da economia americana. A gente também vai ter dentro dessa proposta capitalista a proposta neoliberal. Professor, o que é a proposta neoliberal? Né? Haverá algumas críticas. A proposta neoliberal, traduzindo numa fala mais simples para vocês compreender, é aquela proposta criada pela britânica, né, pela a Margaret Thatcher. E a Margaret Thatcher, ela dizia que um dos fatores preponderantes para evitar a corrupção, uma série de fatores, onde é que eu enxergo esse neoliberalismo? Eu enxergo o neoliberalismo mais claramente nas propostas de privatizações, ou seja, o que os presidentes brasileiros têm feito nos últimos anos, privatizando empresas públicas, por exemplo, é uma proposta do neoliberalismo, né? E a gente consegue enxergar isso claramente. Mas não somente isso, pessoal, tá? A intervenção do Estado na economia, né? De certa forma, é uma proposta neoliberal. E que, na verdade, lá atrás, com o New Deal, né, houve uma intervenção do presidente para melhorar a economia. O que é que os governantes têm feito nos últimos anos, de modo especial no Brasil? Eles têm tomado essa medida, têm tomado essa decisão. No caso do Brasil, foi privatizado o aeroporto do Rio de Janeiro, de Salvador, de Fortaleza, rodovia. Se você for daqui para Salvador, tem um monte de pedágio, que o que são BAs privatizadas, a ponte Rio-Niterói privatizada, enfim, parte da BR-101 também tem um monte de pedágios que são privatizados, enfim, essas privatizações, essas concessões, se eu posso dizer assim, elas são chamadas de estratégias neoliberais, tá? Então, relevante a isso, eu ainda pondero que dentro do contexto econômico e sociológico, a proposta neoliberal tem sido nos últimos anos não uma solução para a economia de fato, mas uma solução para os presidentes que acabaram com aquele país, acabaram vendendo para cobrir o rombo que eles mesmos criaram, entendeu? Infelizmente. Então, esse mercado aqui dentro dessa instituição, na ideia de solucionar alguns problemas econômicos, acaba sendo, por exemplo, um peso grande, uma vez que a gente tem aí uma carga de imposto muito alta para fechar as contas. Uma situação que é relevante dentro desse neoliberalismo é que na década de 90, e aí eu vou dar exemplo do Brasil, a gente vai ter lá o FHC, o Fernando Collor, né? E uma das medidas do FHC, por exemplo, vai ser vender a Eletrobras, né? Uma série de estatais brasileiras, né? E essa medida dele, lá atrás, em 94, vai ser uma medida neoliberal. Porém, essas medidas de vender as estatais não eram a solução naquele momento, alguns estudiosos entendiam isso, e infelizmente, segundo ano, o que acontece aqui? O discurso de alguns governos esquerdistas começaram a prevalecer. Daí por exemplo, a ideia de ações sociais dentro de uma proposta neoliberal, como é o caso como é o caso, por exemplo, do Bolsonaro hoje, como é o caso, por exemplo, do FHC lá atrás, né? As ações sociais, elas não aparecem. As ações sociais, elas não sobressaem, tá? Então, quando o FHC sai do poder,
que a esquerda chega no poder, as propostas sociais, aí entrou a ideia do Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Botijão, Bolsa não sei o que, Bolsa... Era tanta bolsa que se vacilasse o cara dava trabalho de encontrar a bolsa na rua. Enfim, a esquerda, né, ela ganha a força com esse discurso de não vender as estatais e acaba chegando ao poder e passando esse tempo que vocês sabem que o PT passou no poder. Daí uma das características da esquerda é trabalhar, por exemplo, com as propostas, com as ideias e as políticas públicas sociais, né? Ao contrário do neoliberalismo, ao contrário dos governos neoliberais, esse é o caso do FHC, do Collor, do Bolsonaro, tá? do que saiu antes da Dilma, o vice da Dilma, que era o Temer, tá? Esses presidentes, eles não têm aí uma proposta política social. Dentro do espaço geográfico mundial, esse capitalismo aqui, pessoal, né? Ele é resultado da ação humana, claro, ao longo do tempo, né? Desde acho que bem antes do processo histórico navegacional, lá em 1500, né? Desde quando o homem buscava a sua própria transformação, né? Visando o enriquecimento, coisa parecida. Mas o capitalismo, de fato, que eu vou chamar aqui, o capitalismo comercial é aquele capitalismo que está nas grandes navegações. O capitalismo industrial e financeiro é aquele da Revolução Industrial, certo? Para vocês terem uma noção de tempo e de espaço aqui. Então, esses grandes mercados nacionais que a gente vê hoje, como os blocos econômicos, como União Europeia, como Mercosul, né, que são blocos que, na verdade, querendo ou não, você trabalha com a questão econômica ligada, além de questões políticas, questões econômicas, mas o que é que, na verdade, chama a atenção aqui? Que tudo gira em torno de uma política não somente econômica, mas uma política voltada para o enriquecimento de um país membro. Se você parar para prestar atenção, o país mais poderoso do bloco Mercosul é o Brasil, né? E ele tem um poder muito grande de decisão. Então, esse capitalismo no espaço mundial ele tem sofrido uma recessão muito grande, né, nas suas economias, né, tem sofrido bastante, uma vez que é mediado pelo dólar ou pelo euro, e isso tem dificultado muito o avanço de alguns países subdesenvolvidos. Dentro do processo ou da economia de mercado, eu tenho um sistema de concorrência pura. O professor, o que seria isso aqui? Na tradução mais simples seria a não interferência do governo, né? Eu diria que não seria uma proposta neoliberal, né? Nesse caso aqui, a maioria dos preços e bens e serviços é determinada predominante mesmo pelo aquilo que se oferta, não pela intervenção do governo, não pela intervenção do líder daquele país. E o sistema de concorrência mista é aquele, por exemplo, que a gente tem a mão aí de um membro, de um governante, que ocorre lá em 1930, 1929, com o New Deal proposto por o Delano Roosevelt, ok? Onde o cara passa, por exemplo, a interferir na economia, na estrutura, vender, privatizar, promover obras ou coisa parecida. Dentro ainda da proposta capitalista, eu tenho a lei da oferta e da procura, né? Como eu já expliquei lá atrás, né? Não tem muito que se questionar. Quando eu citei, por exemplo, a questão do amendoim, né? Na feira, quanto mais eu oferto o produto, quanto mais eu tenho quantidade daquele produto, o preço vai ser mais barato. Se eu tenho menos produto, o preço vai ser mais caro. Aqui eu tenho um exemplo básico da situação, né? Isso seria uma obviedade. Na demanda e oferta, né? A demanda e oferta chega a ser curioso, né? No caso dele, né? Professor, não entendi essa imagenzinha do senhor aqui, né? Como é que funcionaria, né? No caso quanto maior a quantidade, a contradição aqui está o seguinte, né? É claro que eu tenho quantidade aqui para ser vendido e aqui eu tenho um valor menor. Consequentemente, você já pode observar que se eu tenho uma maior quantidade, o preço nesse caso aqui deveria ser maior. Logo, professor, o que se entende nessa imagem que você está observando aqui?
porque é provável que ele tinha muita quantidade aqui, e com o preço ofertado, facilitou a sua venda. Nesse caso aqui agora, né, na imagem lá de cá, eu tenho uma quantidade de abacaxis, de melancias maior, com um preço maior, e que não se encaixa no que a gente, por exemplo, está aqui na ideia de demanda e oferta. Professor, por que não se encaixa? Né? Porque eu coloquei aqui os dois exemplos iguais. Né? Essa diferença de demanda e oferta proposta nas duas imagens aqui, e que os dois estão colocando aqui, você percebe que a cara da mulher está voltada para onde? A ideia que eu quero que você perceba é o olho dela, o rosto dela. Tá? Está no tocante ao valor que está sendo ofertado. Eu tenho dois produtos iguais, logo o menor valor é aquele que vai me fazer com que eu atinja. Por isso que a gente sai procurando nos mercados os menores valores, certo? Você sai para, talvez você vai num mix atacadão, você vai no mercado, em vários mercados procurar aquele produto. Quando você vai na internet, você olha em vários sites a oferta do produto que você está querendo, até você encontrar o mais barato. Você não compra no primeiro site que você visualizou, não é verdade? Então é o que está ocorrendo aqui nessa imagem, por exemplo. Aqui eu tenho a chamada crise de 1929, que eu comentei ontem com vocês, né, pessoal? Não vou ficar aqui de novo batendo nessa tecla, que ocorre lá nos Estados Unidos na década, no final dos anos 20, né, logo após a Primeira Guerra Mundial. E um dos fatores vai ser, por exemplo, a crise na superprodução, né, e a diminuição do consumo por parte do povo americano. Isso vai fazer com que esses produtos, os americanos não paravam de produzir, né? Porém, como disse a vocês, a economia europeia já se recuperava, já dava sinais de recuperação, e isso não mais interessava a compra por parte dos Estados Unidos. Então, eu tinha muita oferta, com isso, os estoques passam a ser aumentados aqui, né? Sem compradores, internamente a diminuição de consumo vai acontecer. Eu vou ter a crise da Bolsa de Valores de Nova York quebrando em 1929, que ficou conhecido como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou o crack, ou o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Tá? Isso vai gerar, consequentemente, uma crise bancária, onde ninguém consegue, né, pegar dinheiro, resolver nada, uma deflação, né? A inflação é o aumento dos preços e a deflação é a queda dos preços, e uma, consequentemente, crise social, ou seja, fome. Só para você ter ideia, teve até as filas dos sopões, porque as pessoas ficaram desempregadas, tá? E não tinham condição de sobreviver nesse contexto. Como eu disse também na aula de ontem de História, que legal, né? Que esse conteúdo casou direitinho com a nossa aula de Sociologia de hoje. A proposta do presidente da época, o Delano Roosevelt, foi criar o New Deal, né, que era um novo acordo econômico, uma proposta econômica elaborada por ele, onde dizia o seguinte: para recuperarmos a nossa economia, a gente vai ter que fazer obras públicas, gerando milhares de empregos. A ideia aqui era colocar dinheiro para circular, tá? E as pessoas com o dinheiro que estavam recebendo do seu trabalho, começavam a comprar produtos, e com isso o dinheiro ia circulando. A concessão de empréstimos também facilitou bastante, né, a essa circulação de produtos, uma vez que os campos ficaram devastados, né, não tinha condição de cuidar. Controle sobre os preços da produção, diminuição de jornada de trabalho, como eu disse ontem, fixação do salário mínimo, criação do seguro-desemprego e o seguro-velhice, que é a chamada aposentadoria para os maiores de 65 anos. Aqui eu tenho de novo o New Deal, né, criado pelo Delano, quando ele chegou ao poder em 1932, para solucionar aqui a crise de 1929. Essa prática dele foi muito importante, porque até hoje, em 4 anos depois, os americanos estavam com a sua economia recuperada, né? E isso vai ser importante porque com as ideias que o New Deal implantou, que o Delano implantou, a proposta liberal, ela passa agora eu diria que cair por terra, né? Uma vez que ocorria a partir daqui o chamado intervencionismo estatal, intervencionismo econômico. Daí eu tenho outra teoria relevante dentro da sociologia do desenvolvimento, que é o seguinte: o que é subdesenvolvimento?
Na teoria liberal, pessoal, na teoria liberal, o desenvolvimento é aquilo que é provocado pelo crescimento da economia e do bem-estar social, certo? Logo, o subdesenvolvimento é sinônimo de estagnação econômica. Aí você vira para mim e diz assim: ah, professor, então quer dizer que o Brasil é subdesenvolvido, logo ele é estagnado economicamente? Pois é, pessoal. Você vê que a gente se encontra no bloco do subdesenvolvimento ou nos países emergentes. O termo emergente vai ser um termo dado aí nos anos 20, né, para colocar os países que melhoraram suas economias, que infelizmente continuavam num patamar de subdesenvolvidos, né? A prova disso, acredito, vocês não sei se vocês estão acompanhando o jornal ou lendo, não sei, mas o Brasil já volta de novo a cair no processo de recessão, né, diante da pandemia, né, e infelizmente as notícias não são boas economicamente, dentro da proposta do subdesenvolvimento, nem tampouco do emergente, né? Nas últimas décadas, pessoal, esse subdesenvolvimento ele vai ser definido como um estado de depressão crônica, estagnação estrutural e permanente. Hoje, o Brasil, por se encontrar numa economia emergente, acaba, por exemplo, saindo dessa perspectiva, né? Mas você percebe que essa saída é uma saída que está com um pé lá e o outro cá subdesenvolvido, ou seja, só apenas algumas características sensíveis que a gente já começa a perceber que o Brasil, por mais que tenha um pé no emergente, ainda continua com o pé no subdesenvolvido. Dentro da teoria do subdesenvolvimento, entende que subdesenvolvimento não é decorrente da ausência do desenvolvimento. Não seria isso, né? Ah, professor, então subdesenvolvido não tem desenvolvimento? Não, não é isso. Na verdade, esse subdesenvolvimento e desenvolvimento vai ser criado logo após, pessoal, a Segunda Guerra Mundial, né? Eram chamados subdesenvolvidos e desenvolvidos, países do norte e países do sul. Só que ao final da Guerra Fria, a gente vai ter um termo utilizado como país de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Que eram os países de primeiro mundo? Os países que estavam ligados ao bloco europeu. Segundo mundo, os países ligados a parte ocidental dos Estados Unidos, ali do norte, na parte norte dos Estados Unidos. E os países de terceiro mundo, os países que ficavam na parte sul, né? E aí incluía a África, pegavam a ponta da África, pega o Brasil, enfim. Então nós temos primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Isso é interessante a partir de agora, que serão chamados de subdesenvolvimentos também os países periféricos, né? Também de países periféricos. Dentro da proposta capitalista, essa expansão ou esse desenvolvimento passa agora a sofrer uma série de intervenções, uma série de características, né, dentro dos interesses daqueles que estavam no poder. Não, vai ficar tudo sujo. Então, essa proposta que a gente vai estar vendo a partir de agora, a partir dos anos 20, né, lá com o fascismo na Itália, em 1922, a solução seria, para alguns países, exemplo da Itália e no caso da Alemanha, em 30, tirar esses países da barbárie, né, desse subdesenvolvimento. Para isso implantar uma nova ideologia, uma nova estrutura política como forma de dominação e controle social. Eu tenho aqui, falando ainda sobre a questão dessa política econômica, só um instante, o liberalismo e o neoliberalismo, e qual a proposta do liberalismo? Combater as restrições pré-capitalistas. Na agricultura, o liberalismo promovia o desmantelamento das unidades agrícolas, converter os camponeses em proletários, eram forçados a aceitar a legislação trabalhista, isso na proposta liberal, tá? Estimula o crescimento das cidades, complexo urbano industrial. É o caso, por exemplo, aqui de Camaçari, que cresceu bastante, né, ali no polo petroquímico de Camaçari. Dentro dessa estrutura, lá atrás, quando o polo foi criado, ele surge através de uma proposta liberal. Já na proposta neoliberal, você vai perceber que a estrutura passa a ser um pouco ao contrário.
A luta contra o capitalismo sujeito às influências do sindicalismo, ou seja, sindicatos passam a não ter vez aqui no neoliberalismo. E você está vendo, por exemplo, algumas restrições propostas pelo governo atual e lá atrás com o Fernando Henrique. Prejudica a indústria nacional, pública e privada, muda o mercado doméstico, né? Converte os trabalhadores assalariados em setores informais e autônomos, prejudica o movimento trabalhista, legislação, por exemplo, social, você passa a não ter alguns direitos, né? São retirados. A exemplo agora, a legislação trabalhista ela foi alterada, né, no país, né? E isso é um pouco grave, porque você acaba, por exemplo, não tendo concurso, não tendo uma série de coisas que é importante para quem tem interesse em entrar no mercado de trabalho. Prejudica as cidades, transformando elas em grandes favelas e dividindo muito, aumentando aí a proposta de desigualdade social. Ainda nesse neoliberalismo que o professor está abordando, é uma doutrina política econômica, né, atual, a ideia de livre mercado, disciplina o mercado através da estabilidade financeira. E a ideia aqui é ter o Estado como gerenciador, né? Combater os excessos da concorrência, e para isso é feita a sua intervenção através da privatização em relação às suas estatais. Outra medida dentro do capitalismo é o protecionismo, e esse protecionismo, pessoal, é o contrário do liberalismo, né? Vai ser uma política econômica em que o Estado é bastante intervencionista. Professor, me dê um exemplo aqui. Um exemplo clássico disso vai ocorrer quando Dom João VI chega ao Brasil, né, e ele promove a política protecionista alfandegária. Quando ele promove lá a abertura dos portos às nações amigas, né? E o que é que ele faz? Ele dificulta, aumenta os impostos, no caso, para importação e para exportação. Para exportação ele diminui os impostos, e para importação ele aumenta. Peraí, pai, toma aqui. O Bernardo tá aqui comigo aqui, fica me concentrando. Então, nessa perspectiva do protecionismo, pessoal, você acaba facilitando para o seu país, né? E dificultando a entrada de outros produtos que não têm interesse. Quer ver um exemplo aqui? Os americanos, por exemplo, tem muitos produtos brasileiros que não entram lá, ou seja, tem um protecionismo americano. Foi o que Donald Trump fez, por exemplo, né? Você cria barreiras comerciais. Essas barreiras comerciais são chamadas também de protecionismo, né? Onde eu dificulto alguns produtos através do aumento dos impostos naquela localidade ou na alfândega, ok? É o que eu acabei de falar, né? Barreiras alfandegárias ou tarifas alfandegárias, dificultando aqui a entrada desses produtos estrangeiros. Também eu tenho as chamadas barreiras não tarifárias, né? Que é o caso quando você tem os blocos, por exemplo, o país faz parte de um bloco, né? A exemplo do Mercosul, onde o Brasil está, junto com alguns países daqui da América. Eu também tenho aqui a globalização, né? E essa globalização, turma, ela é presente no mundo atual, né? Eu posso falar de globalização desde os fenícios, desde Roma, porém uma globalização restrita. Mas a globalização de fato, eu já posso chamar aqui que as grandes navegações ela tem um pontapé muito importante para essa origem das grandes navegações. Mas atual a globalização está atrelada à informatização. Isso é muito importante, tá? O que é relevante aqui da globalização? Então destaco 2 pontos positivos. Primeiro ponto positivo, vai permitir a evolução das organizações, favorecer a melhoria dos produtos e serviços e incentivar o desenvolvimento tecnológico. Já o negativo é aumentar a diferença entre países ricos e países pobres, né? Porque nem todo mundo vai ter acesso à internet, a tecnologias ou coisa parecida. Favorecer o acúmulo de grandes riquezas, aumenta a exploração sobre o trabalhador, eleva o desemprego e a interdependência entre as nações. Dentro do crescimento econômico e do desenvolvimento, a gente tem ainda o que seria o crescimento econômico e o que seria desenvolvimento econômico. Professor, o que é crescimento econômico? É o momento em que os países, por exemplo, apresentam taxas regulares no seu crescimento, né? Ou seja, eu não vou estar decrescendo. Isso perpassa pelo PIB, pelo rendimento, pelo investimento, pela própria quantidade de emprego. Se eu tenho um grande número de desempregados ou desempregando, isso não perpassa pelo crescimento econômico, tá?
Então esse crescimento representa os quantitativos das variáveis econômicas, né? Para mais, não para menos. Se eu tiver uns e outros não, eu não entro no crescimento econômico. E o que seria o desenvolvimento econômico, professor? É uma situação em que o país, passa para além do crescimento, né? Com variáveis bem maiores, né? Com índices positivos, tanto no ponto demográfico, cultural, social, ambiental e político. Se você fazer um raio-x do Brasil na atualidade, a gente tem problemas ambientais, problemas políticos, culturais, sociais, demográficos. Na prática, no momento, nós não temos nem desenvolvimento, nem crescimento econômico. Isso é um problema sério para o nosso país, se vocês pararem para analisar. Não sei se vocês veem isso com a professora Cláudia, mas é gravíssimo, a situação é gravíssima, pessoal, tá? Enfim, pessoal, a gente termina aqui a nossa aula. Eu quero aqui agradecer a vocês, tá? Pela atenção, espero que vocês tenham compreendido. Foi apenas uma bagagem para a gente dar uma tacada já no nosso primeiro assunto, ok? Um abraço a todos.